4, 3, 2, 1, 0. All engine running. E aí, estudante? Hoje eu trouxe um vídeo bem legal falando sobre critérios de divisibilidade e uma introdução sobre números primos. Vamos começar com algumas definições. Imagine a divisão exata, ou seja, uma divisão sem restos, A dividido por B, gerando um certo K. Com esse K pertencente aos naturais, tá? Esse conceito ele pode ser expandido para um K pertencente aos inteiros, tá? Para eu considerar os números negativos aqui. Como eu vou falar de primos lá na frente, eu não quero envolver números inteiros por enquanto. Então vamos apenas considerar K pertencente a N. Então imagina o seguinte, como se eu tivesse a divisão 10 por 2, é uma divisão exata, não deixa restos e dá um certo valor K. Tá? Esse valor K a gente sabe que é 5, só que no momento o quociente não me interessa. Eu posso reescrever essa equação aqui, A sobre B igual a K, como A igual a B vezes K. Como é que eu faço isso? Se eu tenho um valor aqui igual a outro valor aqui, se essa igualdade é verdadeira, eu posso multiplicar o primeiro termo e o segundo termo por um mesmo valor que a igualdade não se altera. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 2, ambos os termos da equação, a igualdade permanece. 2 vezes 10 é 20, 20 dividido por 2 dá 10, ou simplesmente eu posso fazer 2 dividido por 2, que dá 1, e 1 vezes 10 dá 10, né? Então eles acabam se cancelando. E aqui vai sobrar o 2K, né? Que no caso seria 2 vezes 5. Então eu posso dizer que 10 dividido por 2 é igual a 5, ou posso dizer que 10 é igual a 2 vezes 5. Né? Então sempre que eu tiver essa forma aqui, eu posso dizer o seguinte, que A é um múltiplo do B. Ou seja, o 10 é um múltiplo do 2. E de forma inversa, eu posso dizer que o 2 é um divisor do 10. Uma forma análoga de dizer isso é que o 10 é divisível por 2. Então, sempre que um número é divisível por outro, é porque esse número é um divisor do primeiro. Ou o primeiro é um múltiplo do segundo. Se eu fizesse 10 por 5, divisão também exata, dando 2, eu poderia dizer que 10 é igual a 2 vezes 5. Né? Então, o 10 tanto é um múltiplo de 2, por quê? Porque eu peguei o 2 e multipliquei por um certo valor, e gerei o 10. Ou eu posso dizer que o 10 é um múltiplo do 5, porque eu peguei o 5, multipliquei por um outro valor, gerei o 10. Então, 10 é múltiplo de 2, 10 é múltiplo de 5. Da mesma forma, 2 é um divisor de 10, e 5 é um divisor de 10. Tá? E uma outra forma também de dizer é que 10 é divisível por 2, porque ele gera uma divisão exata, sem restos, e 10 é divisível por 5, gera uma divisão exata, sem restos. Ok? Estamos definidos. Então, vamos fazer alguns exemplos. Vamos listar múltiplos de alguns valores. Então, seja o seguinte, eu quero listar quais são os múltiplos de 2. Os múltiplos são um conjunto infinito de algarismos. Se eu estou trabalhando com o conjunto dos naturais, basta que eu multiplique 2 por todos os naturais na sequência e eu vou ter todos os seus múltiplos. Por exemplo, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 10. Assim sucessivamente até onde eu quiser. Por exemplo, múltiplos de 5. 0. Né? Então, 0 é múltiplo de qualquer número. Tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Aqui vai 15, depois 20, etc. Até onde eu quiser. Né? O 0 tem uma particularidade. Né? Os múltiplos de 0 sempre vão resultar em 0. Ou seja, 0, anotem aí, é múltiplo de qualquer natural. Vamos chamar assim, qualquer n pertencente aos naturais. Também vale para o pertencente aos inteiros. A gente já viu isso na primeira aula ali de conjuntos. Né? E por consequência também vale para os racionais. E para listar os divisores, como fazemos? Imagina que eu quero os divisores de 24.
Eu começo sempre do 1, porque o 1 é divisor de qualquer número, né? Sempre que eu dividir por 1, vai resultar nesse valor, e o resultado vai ser exato. Então, você já deixa anotado aí, ó, que 1 é divisor de qualquer natural. Qualquer inteiro e qualquer racional. Então, o 1 é divisor. Passa para o próximo natural. 2. A divisão é exata? Sim. Então, 2 também é divisor. 3 é divisor. 4 é divisor. 5 não é. Ele vai deixar resto, né? 24 dividido por 5. 4 vezes 5, 20. Sobra 4. Então, ó, deixou um resto que não é zero. Então, essa divisão não é exata. 5 não é divisor. Mas o 6 é. O 8, o 12, até a gente chegar no 24. Se você verificar um por um dos números até 24, apenas esses vão deixar resto zero. Então, esses são os divisores. E, em geral, quanto maior o número, maior a quantidade de divisores. Por exemplo, 36. Os divisores são esses daqui. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Então, esses são os divisores de 36. Né? Os divisores naturais. Lembra que a minha aula lá no começo, eu comecei falando que eu, por enquanto, estou me restringindo aos naturais. Porque assim, se eu quiser falar de inteiros, eu tenho que considerar todos os divisores negativos que também deixam resto zero. Então aí eu teria mais ou menos 1, né, o 2 ou menos 2, o 3 e o menos 3, o 4 e o menos 4 e assim sucessivamente. Mas por enquanto vamos só focar em naturais. Os critérios de divisibilidade, eles são algumas regrinhas que a gente utiliza para determinar de antemão, sem necessitar fazer a divisão, se um número é ou não divisível por outro. Por exemplo, critério de divisibilidade por 2. Basta que o número seja par, ou seja, termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 18 é par, então 18 é divisível por 2. Já 31 é ímpar, 31 não é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Basta que a soma dos algarismos resulte em um número que seja divisível por 3, como 3, 6 e 9. Por exemplo, 51. 51 é divisível por 3, porque 5 mais 1 dá 6, e 6 é divisível por 3. Outro exemplo, 837. 8 mais 3 dá 11, 11 mais 7 dá 18. E o 18 é divisível por 3, ó. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3, 18 é divisível por 3, então 837 também é divisível por 3. Agora um contra-exemplo, 542. 5 mais 4, 9, mais 2, 11. 1 mais 1, 2. 2 não é divisível por 3, logo 542 também não é. De fato, se a gente fizer a divisão, 5 dividido por 3 dá 1, me sobra 2, baixo 4, 24 dividido por 3 dá 8, não sobra nada, baixo 2, o 2 não divide por 3, então dá 0 e o resto é 2. Então 542 dividido por 3 dá 180, me sobram 2, divisão não exata. Divisibilidade por 4. Sempre que os dois últimos algarismos terminar em 00 ou os dois últimos algarismos for divisível por 4, o número inteiro é divisível por 4. Por exemplo, 500. 500 termina em 00, então 500 é divisível por 4. 1316. Os dois últimos algarismos, que é o 16, é um número divisível por 4. Logo, 1316 também é divisível por 4. Agora veja esse exemplo, 2896. Os dois últimos algarismos é 96. 96 é divisível ou não por 4? Uma das formas é você abrir na chave e fazer a divisão. Uma outra forma que pode ser mais fácil, serve como dica, é fazer o seguinte. Como 4 é igual a 2 vezes 2, se eu vou dividir um número por 4, é a mesma coisa que eu pegar esse número e dividir por 2 vezes 2.
Ou seja, eu estou pegando o número, dividindo por 2. Então eu sei que esse número é par. Então A é par. E estou pegando esse mesmo número e multiplicando por 1/2. Ou seja, dividindo por 2 de novo. Então a metade desse número também é par. Se o número é divisível por 4, ele é divisível por 2 e a metade dele é divisível por 2. Ou seja, ele é par e sua metade também é par. Por exemplo, 20. 20 é divisível por 4. Uma forma rápida de saber. 20 é par, metade de 20 é 10, que é par. Se o número é par e a sua metade é par, significa que ele divide por 2, divide por 2 também. Então ele divide por 4. Diferente de 22. 22 é par, mas a metade de 22 é 11, que não é par. Logo, 22 não divide por 4. Então, como dividir por 2 é mais fácil que dividir por 4 e dá para fazer de cabeça, você faz o seguinte, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. 96 é par. Qual que é a metade de 96? 4, fica 1, 16, 8. 48 também é par. Logo, 96 é divisível por 4. 2.896 também é divisível por 4. Divisibilidade por 5, muito simples. Ou o número termina em 0, ou o número termina em 5. Sempre que isso ocorrer, o número tem divisão exata por 5. É divisível por 5. Vamos para frente. Divisibilidade por 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, se meu número atender aos critérios de divisibilidade por 2 e por 3 ao mesmo tempo, esse número é divisível por 6 também. Por exemplo, 1224. Como é que eu sei se ele é ou não divisível por 6? Primeira coisa, eu tenho que saber se ele é divisível por 2. Então, minha pergunta é, ele é par? Sim, ele é par. Segunda coisa, qual que é a soma dos algarismos desse número? 1 mais 2, mais 2 mais 4. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 4 dá 9. O resultado é divisível por 3? Sim. Então, ó, atende critérios de divisibilidade por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também é divisível por 6. E eu não preciso executar a divisão para saber disso. Diferente, por exemplo, de 308. 308 é par. Mas 3 mais 0 mais 8 dá 11. E 11 não é divisível por 3. Logo, 308 não atende os critérios, então ele não é divisível por 6. Divisibilidade por 7. Esse é legal. Imagina o seguinte, eu tenho 1257. Quero saber se esse número é divisível por 7. Como é que eu faço? Eu isolo o último algarismo do resto dos números e faço a seguinte conta. Pego o que sobra e retiro o dobro do valor do algarismo das unidades. 2 vezes 7 dá 14. Isso aqui dá 111. Tá, 111 ainda não está claro se divide por 7. Então o que é que eu faço? Eu isolo o algarismo das unidades e faço a conta. 11. Tudo que sobra, 11, menos o dobro do algarismo das unidades. 2 vezes 1 dá 2. 11 menos 2 dá 9. 9 não é divisível por 7. Logo, 111 também não é divisível por 7. Então, 1257 também não é divisível por 7. Um outro exemplo, 161. Né? Eu isolo aqui, ó, tudo que sobra, 16, menos o dobro do que fica, 2. 16 menos 2 dá 14. 14 divide por 7. Então, 161 também divide por 7. Uma coisa que pode acontecer é o seguinte, ó, você vai verificar, por exemplo, 98. Quer saber se 98 é divisível por 7 sem fazer a conta. Então, isola o algarismo das unidades e faz tudo que sobra menos o dobro do que fica. 2 vezes 8, 16. Esse número aqui vai dar negativo, vai dar menos 7. Só que para dar menos 7 eu tenho que considerar as contas nos inteiros. E lá no começo da aula eu falei que eu ia me restringir só aos naturais. Mas nesses casos aqui,
não tem problema, tá? Se o módulo do número, ou seja, se o valor sem o sinal é divisível por 7, significa que o número também é divisível por 7. Tá? Então pode considerar aqui nesse caso 9 menos 16 dá menos 7, mas o módulo é 7. E se o número que resulta é divisível por 7, o valor inicial também vai ser divisível por 7. Divisibilidade por 8. Os três últimos algarismos são 0, 0 e 0. Por exemplo, 13.000. De cara, eu olho 13.000 e digo, 13.000 é divisível por 8. Lembra que 13.000 também é divisível por 4, ó, porque ele termina em 0, 0. Então, ou os três últimos algarismos são 0, 0 e 0, ou os três últimos algarismos formam um número que é divisível por 8 de antemão. Então, seja esse exemplo, 3.592. Eu quero saber se esse número é divisível por 8. Eu vou pegar os três últimos algarismos, 592, e verificar se 592 é divisível por 8. Então vamos lá, fazer a conta. 592 divisível por 8. O 5 não divide por 8, é menor. Então vou começar com 59. 59 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. É o número mais aproximado, né? 59 menos 56 vai sobrar 3. Baixo 2. 32 é divisível por 8, ó, dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, 32 menos 32 vai dar 0. Então, sim, 592 é divisível por 8. Mas, ora, eu estou aprendendo critérios de divisibilidade para não ter que executar as divisões e saber que 592 é divisível por 8. Então, uma forma de fazer é semelhante à divisibilidade por 4. Como 4 era 2 vezes 2, então o número precisava ser par e a metade dele precisava ser par, com 8 acontece algo semelhante. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então eu preciso verificar que o número é par 3 vezes. Por exemplo, 592 é par. A metade de 592 também é par? Dividir por 2 é mais fácil, né? A metade de 5 é 2, sobra 1, fica 19. A metade de 19 é 9, sobra 1, fica 12. A metade de 12 é 6, não sobra nada. 296 é par. Opa! Qual que é a metade de 296? A metade de 2 é 1. A metade de 9 é 4, sobra 1. 16, a metade é 8. Opa! 148 também é par. Então, ó, 592 é par, a metade dele é par e a metade dele é par. 3 vezes. Se foi par 3 vezes, então esse número é divisível por 8. Então não preciso executar a divisão. Teoricamente, eu estou executando uma divisão, né? Eu estou dividindo por 2 e por 2. Então vocês podem até argumentar, não, ele está dividindo por 2, como é que ele não está executando a divisão? Só que é mais fácil dividir por 2 do que dividir por 8 de uma vez. Eu precisei aqui abrir a chave para dividir por 8, aqui eu não preciso, de cabeça mesmo eu vou tirando a metade. Então às vezes é mais fácil tirar metade, 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 e se verificar par em 3 vezes consecutivas, significa que esse número é divisível por 8. Seguindo, divisibilidade por 9. Semelhante à divisibilidade por 3. A soma dos algarismos precisa resultar em um número que já é divisível por 9. Por exemplo, 4.068. Você pode me perguntar se é divisível ou não por 9. 4 mais 0 mais 6 dá 10. Mais 8 dá 18. 18 é divisível por 9. Então 4.068 também é. Divisibilidade por 10. Basta que o número termine em 0. 30, 40, 60, etc. Mais fácil que a divisibilidade por 5. Divisibilidade por 11. Esse aqui também é legal. A soma dos algarismos de ordem par, ou seja, a soma da ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, soma ímpar, tem que gerar um número divisível por 11 ou 0. Ou seja, se o SP for igual ao SI, significa que esse número é divisível por 11. Por exemplo, 3.828. Ó, esse é o primeiro algarismo, esse é o segundo algarismo, esse é o terceiro algarismo, esse é o quarto algarismo. Então, ó, soma de tudo que é par, 2 e 4. Então, ó, 8 mais 8 dá 16. Menos a soma do que é ímpar, 1 e 3. 3 mais 2, que é 5. 16 menos 5
soma dos algarismos da ordem par menos a soma dos algarismos da ordem ímpar deu 11. E 11 é divisível por 11. Logo, esse número também é divisível por 11. Vou dar um exemplo aqui maior. 58.795. Veja. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Algarismos de ordem par. Seria o segundo e o quarto. 8 mais 9, 17. Menos a soma dos algarismos de ordem ímpar. 1, 3 e 5. Então, 5 mais 7, 12. 12 mais 5, 17. 17 menos 17 deu 0. Ou seja, também é divisível por 11. Mais um exemplo para consolidar. 65.013. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. As ordens pares, segundo e quarto. Então, 5 mais 1, 6. As ordens ímpares, 1, 3 e 5, né? Primeiro, terceiro e quinto. 6 mais 0 mais 3, dá 9. 6 menos 9, menos 3. Mesma coisa que acontece com 7. Mesmo que dê negativo, se a gente olhar só para o valor, a gente verifica se é ou não divisível por 11. Não é divisível por 11, então esse número também não é divisível por 11. Existem mais critérios de divisibilidade. Por 13, por 15, 16, 18. Mas vai ficando cada vez mais complexo e não é preciso que vocês saibam ou decorem tudo isso. Eu acho assim que até o 11 já está de bom tamanho. Tá? Você já resolve muita coisa sabendo isso aí. Então, o que seriam os números primos? Digamos que você pega um número n e procura pelos divisores dele. E você encontra o 1 e o próprio n. Toda vez que isso acontecer, o n é primo. Ou seja, a gente diz que o número é primo quando ele só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. Por essa definição aqui, a gente já exclui o 1 como primo, porque o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. A explicação do porquê que o 1 fica de fora da definição de números primos vem do teorema fundamental da álgebra, que é um assunto um pouco mais aprofundado e eu não vou trazer aqui. A gente vai ficar simplesmente com essa definição hoje de que 1 não é primo. E uma coisa que eu posso falar é que todo natural, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito na forma de produto de fatores primos. Ou seja, ou o número ele é primo, ou ele é composto. E os números compostos são formados como produtos de vários fatores primos. Sendo que, mais uma vez, o 1 fica no limbo. Ele não entra nessa definição. Ele nem é primo, nem é composto. O 1 é o 1, simplesmente isso. Agora, o 2 é primo, o 10 é composto. Por quê? Porque o 10 é 2 vezes 5. E o 5 é primo, assim como o 2 é primo. Então, ou o número ele é primo, ou ele é composto, um produto de fatores primos. Esse senhor aqui, chamado Eratóstenes, nascido por volta de 276 a.C., dependendo da referência, que essa data pode variar, foi um grande matemático, geógrafo, astrônomo, terceiro diretor do Museu e Biblioteca de Alexandria, que era a referência cultural do mundo antigo. Para vocês terem uma ideia da genialidade desse cara, naquela época, utilizando geometria plana euclidiana, conhecimentos de geografia e de astronomia, ele foi capaz de descobrir o diâmetro da Terra, assumindo que ela era redonda, contrariando as ideias dos principais pensadores da época dele. Então, para você ver que com ferramentas simples ele foi capaz de acertar o diâmetro da Terra com 95% de precisão. O valor que ele calculou para o valor atual considerado, a diferença é em torno de apenas 5%. E apesar de tudo isso, ele foi considerado como o beta. Ele era chamado de beta pelos colegas pensadores. Beta é a segunda letra do alfabeto grego. Isso porque consideravam que ele era o segundo melhor em todos os campos que ele atuava. Era o segundo melhor atleta, o segundo melhor matemático, o segundo melhor astrônomo da época. Os pensadores da época apelidaram ele de o beta. Só que de beta ele não foi nada, o cara foi simplesmente genial. Em outro vídeo eu vou trazer como que ele fez para determinar a circunferência da Terra. A importância dele para esse vídeo é porque ele criou um algoritmo que a gente utiliza até hoje, chamado de crivo de Eratóstenes, para determinar quais são os valores
primos entre uma sequência de números pré-determinada. Por exemplo, imagina que eu quero de 1 a 50 determinar quais são os primos, né? Entre 1 e 50, quais são os primos? Primeira coisa, o 1 não é primo, tá? A gente já definiu isso, que o 1 não era primo. Então, o próximo número vai ser primo. O 2 é primo. O que eu vou fazer? Eu vou excluir todos os múltiplos de 2 até meu valor limite. Como para ser divisível por 2 eu preciso de um número par, qualquer número par é múltiplo de 2. Então eu vou eliminar todos os pares da tabela até o meu limite, que é o 50. Cheguei no meu limite, eliminei o último, aí eu volto para o crivo e digo que o próximo número é primo, nesse caso 3. E aí eu vou eliminando todos os múltiplos de 3. Por exemplo, 6, que já estava eliminado, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. O próximo seria 51, ou seja, eu já atingi meu limite. Então eu volto para o começo e pego o próximo número, que é o 5. O 5 é primo. Agora eu elimino todos os múltiplos do 5, que no caso é tudo que termina em 5, lembra dos critérios de divisibilidade? Ou tudo que termina em 0, que já foi até eliminado por serem pares. Então aqui vamos eliminar 25 e 35. Ok, o próximo seria 55, depois de 50 seria 55. Então já atingi meu limite. Então atingi o limite que eu quero, eu volto e digo que o próximo número é primo. 7. E aí eu vou eliminando. 7, 14 já foi, 21 já foi, 28 já foi, 35, 42, 49. Então vamos eliminar o 49. O próximo está acima do meu limite. Então eu volto e digo que o próximo número é primo, no caso 11. Múltiplos de 11, 22, 33, 44, 55. Ou seja, já passei do meu limite. Então o próximo é o 13. Se eu fizer os cálculos, ó, 13. Próximo múltiplo, 26. Próximo múltiplo, 39. Próximo múltiplo vai ser 52. Atingi meu limite. Então já está todo mundo eliminado. Então vou para o próximo, que é primo. 17. E vou seguir fazendo isso aqui. Ó. 17, o próximo é 34, o próximo já é 51. Então está acima. Então terminei. Vou para o próximo. 19. Se vocês verificarem, então, eu já tenho aqui todos os meus primos. Até 50. Se você quiser continuar, faz uma tabela até 100 e vai repetindo o processo. Chegou em 100, vai 3. Elimina todos os múltiplos, agora vai para o 5. E daí você vai encontrar todos os múltiplos até 100. Se você quiser fazer isso até 1000, também dá. É só seguir a mesma ideia. E é assim que a gente determina o crivo de Eratóstenes. Muito importante hoje nos sistemas computacionais, né? Na teoria dos números, a questão de determinar os números primos, quem que são os números primos, é muito importante. É um ramo muito estudado hoje da matemática. Enfim, sabendo disso, a gente já tem ideia de falar de uma coisa chamada decomposição em fatores primos. Ou seja, se eu falei que um número é primo, ou ele é composto, existe um meio fácil de eu descobrir quais primos formam os números compostos? Existe. Por exemplo, 12. A gente viu ali pelo crivo de Eratóstenes que o 12 não é primo. Como é que eu decomponho ele em fatores primos? Muito simples. 12, eu traço uma reta vertical aqui, ó, e vou aplicar os critérios de divisibilidade pelos números primos em sequência. Então, por exemplo, o primeiro primo é 2, é o único primo par. E verifico se esse número é divisível por 2. Como ele é par, ele é divisível. Então, eu vou dividi-lo por 2. O resultado vai ser 6. Se o número seguir sendo par, eu sigo dividindo por 2, até não poder mais. Quando eu não puder, eu passo para o próximo primo, que é 3. E sigo a sequência, até que o último resultado seja 1. Então, por exemplo, o 6 ainda é par, então ele ainda divide por 2. A divisão vai dar 3. O 3 não é par, então ele não mais divide por 2. Aí eu passo para o próximo primo, que é o próprio 3. E 3 é divisível por ele mesmo. E o resultado é 1. Chegou em 1, eu terminei. Então, esses daqui são os fatores primos do 12. Significa que o 12, eu posso escrevê-lo como 2 vezes 2 vezes 3. Vamos dar um exemplo diferente. 450.
Quero descobrir quais são os fatores primos de 450. Então vamos lá. Primeira coisa, sempre verificar o menor dos primos. Então a gente sempre começa no 2 e vê se dá certo. 450 é divisível por 2, ele é par. Então vamos dividir. A divisão de 450 por 2 vai dar 225. 225 não é par, então ele não divide por 2. Eu passo para o próximo primo. 3. 225 é divisível por 3? Daí a importância da gente saber os critérios de divisibilidade. Eu não preciso dividir por 3, basta somar. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9. Se 9 é divisível por 3, 225 também o é. Então, divido por 3. 225 dividido por 3 vai dar 75. 75 é divisível por 3? 7 mais 5 é 12. É divisível. Então, vou dividir de novo. 75 dividido por 3 dá 25. 25 é divisível por 3? Não. 2 mais 5 é 7. Então, não é divisível por 3. Então, eu passo para o próximo primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 ainda é divisível por ele mesmo. O resultado dá 1. Ou seja, 450 é um número composto. Ele é igual a 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Vamos dar um exemplo mais hardcore. 3.300. 3.300 é divisível por 2. Ele é par. Vai dar 1.650. 1.650 ainda é par. Então ele ainda é divisível por 2. Vai dar 825. 825 não é par, então eu vou passar para o próximo primo. 3. 8 mais 2 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 é divisível por 3. Então vamos dividir por 3. Vai dar 275. 2 mais 7, 9. 9 mais 5, 14. 14 não é divisível por 3. Então acabei com 3. Vamos passar para o próximo primo, que é 5. Se termina em 5, é divisível por 5. Então vamos fazer essa divisão. Vai dar 55. Ainda é divisível por 5. Vamos fazer essa divisão. Vai dar 11. E 11 a gente sabe que é primo. Então eu já posso pôr o 11 aqui. Por quê? Porque o 11 não divide por outros valores sem ser 1 ou 11. Então eu poderia testar o próximo, que é 7. Não ia dar certo. Cairia no teste com 11. Né? Então aqui dá 1. Deu 1, eu parei. Então 3.300 é um número composto e vale 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 11. Então, assim eu consigo fazer uma lista, consigo decompor qualquer número que eu quiser em fatores primos. O 1 está no limbo, 2 é primo, 3 é primo, 4 é 2 vezes 2, 5 é primo, 6 é 2 vezes 3, 7 é primo, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 9 é 3 vezes 3, 10 é 2 vezes 5, 11 é primo, 12 é 2 vezes 2 vezes 3, 13 é primo, e assim sucessivamente. Então, excluindo 1, que não entra nessa definição, ou o número ele é primo, ou ele é composto. Ele é um produto de fatores primos. Esse conhecimento de decomposição de fatores primos é muito importante para a gente desenvolver as ideias da próxima aula, que eu vou falar sobre MDC e MMC. Curtiu esse vídeo? Aprendeu alguma coisa? Então deixa nos comentários para saber. Avalie esse vídeo. Meu nome é Diego Vitor e esse é o canal Teoria do Caos. Até breve.